Romanos capítulo 14. Convicção e tolerância cristãs. Aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Nota JP 1. Paulo era um cristão espiritualmente emancipado, tanto da tradicional observância da lei quanto do legalismo judaico-cristão de sua época. Muitos cristãos judeus que viviam em Roma ainda não estavam dispostos a abrir mão de certas doutrinas da tradição e exigências do judaísmo. As restrições alimentares e guarda do sábado, como todos os rituais envolvidos, e a celebração de dias especiais com jejuns e oráculos. Esses cristãos judeus e romanos não eram heréticos, como os judaizantes da Galácia, mas tinham dificuldade em compreender os mandamentos do Antigo Testamento à luz do Evangelho e o início da Nova Aliança, inaugurada com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A esses cristãos intransigentes e críticos em relação aos cristãos que estavam desfrutando abundantemente da graça, Paulo os chamou de fracos na fé e ensinou a todos nós que o cristão maduro tem uma fé robusta e um coração amoroso para com todos os seus irmãos. Os cristãos não são exortados à plena unanimidade teológica, mas à prática da tolerância e do respeito, orando para que o Espírito Santo ilumine a todos. Um crê que pode comer de tudo, e outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. Nota de rodapé 2. O cristão forte é aquele cuja maturidade espiritual lhe permite a convicção de que a dieta alimentar é um assunto secundário em relação ao verdadeiro e profundo compromisso de fé com o Espírito de Deus e a proclamação do Evangelho. Entretanto, um cristão jamais deve rejeitar qualquer outra pessoa que se identifica como cristão. Detalhes doutrinários e aspectos culturais, raciais e linguísticos devem contribuir para o crescimento espiritual dos crentes e a evangelização do mundo, e não para a difusão de questiúnculas, questões pequenas, batalhas teológicas inócuas, divisões e tropeços fatais no caminho da fé. O cristão fraco não é senhor de seu irmão forte, nem vice-versa. Todos os cristãos são servos do mesmo Senhor e somente a Deus cada crente deve prestar contas. A palavra grega original usada nesta passagem para descrever o servo é oiketes, doméstico, e não doulos, escravo. Mateus 7:1, Lucas 6:37, 1 Coríntios 4:3. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come, e quem não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Aquele que guarda um dia especial, para o Senhor assim o considera. Aquele que se alimenta de carne, o faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se priva, e também dá graças a Deus. Nota de rodapé 3. Paulo faz referência a todos os dias especiais da chamada lei cerimonial dos judeus. Para os cristãos, todos os dias devem ser consagrados ao Senhor por meio de um viver santo e serviço piedoso. A motivação das atitudes, tanto de fortes quanto de fracos, deve ser exatamente a mesma. Profundo desejo de adorar e servir a Deus com um coração agradecido por tudo o que o Pai supre e nos permite passar.
porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Porquanto foi por este motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, igualmente, porque desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Nota de rodapé 4. A expressão grega, pena, era usada na época de Paulo para designar o palco onde os juízes se posicionavam para julgar e premiar os atletas olímpicos. Assim será na volta de Cristo. Os cristãos, os atletas espirituais, receberão suas coroas, recompensas em função das obras que realizaram na terra por amor a Cristo e seus próximos. E a seus próximos. Não confundir com o juízo dos incrédulos. Estes serão julgados para a condenação eterna, pois não aceitaram a justificação em Cristo. Assim como os competidores olímpicos não tinham o direito de julgar a si mesmos, nem a seus colegas. Os cristãos não têm o direito de julgar uns aos outros quanto à forma de expressar a fé. Paulo pergunta aos fracos, por que julgas teu irmão? Mas também indaga aos fortes, por que desprezas teu irmão? Ora, todos nós compareceremos perante o trono de Cristo. E daremos conta de nossas boas obras. 2 Coríntios 5:10. 1 Coríntios 3, do versículo 10 ao versículo 15. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, igualmente, por que desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porquanto está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Motivo de louvor, não de tropeço. Portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como uma pessoa que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impuro, a não ser para aquele que o considera. Para esse é impuro. Nota de rodapé 5. Paulo, agora crente, ecoando as palavras de Jesus, Marcos 7, do versículo 14 ao 23, demonstra que entende o que se passa no coração de um judeu tradicional e religioso, mas afirma com toda segurança que os antigos tabus sobre alimentação, cerimônias e dias especiais já não se aplicam à nova aliança em Cristo, o Messias. Mateus 15, do versículo 10 ao 20, 1 Timóteo 4:4, Tito 1:15. Paulo não está dizendo que o pecado é uma questão de opinião pessoal ou consciência subjetiva. As Escrituras e o Espírito Santo são claros ao nos apontar o que é pecado. Paulo, se referindo ao procedimento mediante o qual os cristãos podem divergir legitimamente, como, por exemplo, se o crente fiel deve seguir alguma espécie de dieta alimentar específica ou não. Esse é o tipo de assunto decidido livremente por cada cristão em seu coração, mediante sua fé, em oração diante do Senhor. Se o teu irmão se entristece por causa do que tu comes, já não estás agindo por amor fraterno. Não destruas teu irmão por conta da tua comida, pois Cristo morreu também por ele. Nota de rodapé 6. A maneira mais sábia de se resolver os conflitos, grandes ou pequenos, quanto à expressão da fé e à liberdade cristã, é agir com amor. Cristo deu tanto valor ao fraco
que decidiu morrer por ele. Certamente um cristão forte espiritualmente poderá fazer o sacrifício de aceitar pacientemente seu irmão, como ele é, na expectativa de que o Espírito Santo, ao seu tempo, faça a sua obra. Aquilo que é bom para vós não se torne motivo de maledicência. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Nota JP 7. Paulo novamente evoca as palavras de Jesus no Sermão do Monte, Mateus 5, do versículo 6 ao 12, para enfatizar que a proposta do reino de Deus não é comida nem bebida, ou qualquer outro assunto trivial. Entretanto, o interesse de Paulo pela dimensão moral e ética da vida cristã se destaca em todas as suas cartas. O cristão que aprende a viver de forma consagrada a Deus, dedicado a cooperar com seus próximos e sem legalismo, experimenta grande paz e alegria produzida pelo Espírito Santo em seu interior. Pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus, estimado por todas as pessoas. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso um motivo de escândalo. E melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve teu irmão a tropeçar. Assim, seja qual for tua doutrina a respeito destes assuntos, guarda com convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Bem-aventurado, feliz é aquele que não pode ser condenado naquilo que prega. Todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com fé. E tudo que não provém de fé é pecado.